Olá, seja bem-vindo a mais um Babi Inspira, um podcast voltado para você que ama decoração, casamentos, festas, lifestyle e empreendedorismo. E hoje eu estou com a minha amiga Flávia Morgado, que vai falar um pouco da trajetória dela para vocês. Flavinha, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada mesmo. Pelo convite. É um Flávia, prazer. me conta, quem é a Flávia Morgado? Bom, a Flávia Morgado, mulher, empreendedora, paraense, cresci em Recife e vim para São Paulo trabalhar. Sou jornalista por formação, trabalhei em televisão, né, um bom tempo com comunicação, depois eu fui trabalhar num grande banco aqui em São Paulo com comunicação, marketing. Fui para o mercado de investimentos desse banco, trabalhando também com comunicação. E, num paralelo, eu comecei a empreender, né? E foi aí que quando você começou a empreender no ramo de festas, né? Sim. Como decoradora? Comecei a empreender decorando. E eu sou workaholic, para quem me conhece sabe disso, eu sigo sendo workaholic. Eu sei disso. E na época do que eu trabalhava nessa instituição financeira, segunda a sexta, CLT, sábado e domingo eu decorava. Então, comecei montando Cansativo, acervo. hein? Mas a gente é jovem, né? Jovem. Tudo é possível, assim. Bem... Atendia quem eu queria, fazia decoração, sabia decorar, né? Aprendi a decorar com o meu estilo. E eu sempre tinha uma questão, né? Eu falava... Acabei comprando acervo, porque como eu trabalhava CLT... E vira um vício comprar acervo, né? Vira um vício, mas na época eu ficava assim, vou sair de onde eu trabalhava, vai estar tudo fechado, as lojas estariam fechadas. Então, eu não encontrava loja aberta, mesa. Eu lembro que agora voltou, né, a moda do mesão, mas naquela época era muito presente fazer decoração no mesão, depois cai um pouco, agora volta. Vai pro orgânico, né? Vai pro orgânico e agora volta, mas eu acho que o orgânico nunca vai sair de moda. Mas enfim, então uma vez eu falei, vou comprar mesa e vou um dia alugar, porque não é possível, eu não encontrava mesa disponível para locação. E Foi quando que você virou a chave e abriu a Bendito Amor? a Bendito Amor, ela nasce inicialmente, o CNPJ dela, inclusive, é como um ateliê de eventos, porque eu decorava. Mas eu viro a chave realmente quando a Betina nasce, né? Quando eu engravidei, depois de um tempo eu saí da instituição que eu trabalhava, pedi para sair e já tinha a Bendito aberta, mas com foco de decoração. Então eu olhei para o que eu tinha naquele momento e eu tinha até funcionário e falei, não vai dar, não vou conseguir controlar, não é o que eu quero. Eu podia, graças a Deus, então eu falei, vou cuidar da minha gestação, preparei tudo que eu podia preparar, né? Tudo que você possa imaginar, até identidade visual, plano de parto tinha, tudo. E depois eu penso o que eu faço com o acervo que eu tinha, porque eu já alugava uma casa e guardava acervo. Tudo ele. Acervo, mesa, suporte, não, nem de longe com o que eu tenho hoje, mas já tinha. E aí, quando a Betina nasceu, com 3 meses, eu acho, eu olhei para aquele bebezinho e fui muito abençoada, porque ela era uma bebê tranquila e falei, meu Deus, eu quero trabalhar, né? Assim, casa com as cachorras e gatos. Eu falei, não tá dando. Não dá pra mim, eu sou empreendedora. E aí Nata. enfim, precisava trabalhar. E eu queria tê-la comigo, porque fui aquela mãe que eu consegui amamentar livre demanda, amamentei ela até 2 anos e 7 meses, queria tê-la comigo, não tinha alguém para me ajudar, né? Não tinha rede de apoio aqui em São Paulo, né? Minha mãe mora em Recife, e não tinha babá, então eu falei assim, foi até uma opção minha também. Então, quero cuidar da minha filha, mas quero trabalhar. Aí eu já tinha pedido para estudar a marca, tinha fechado para fazer a identidade visual da Bendito Amor, com o cunho de decoração. Na época eu entrei em contato com a empresa e pedi para meio que fazer locação e decoração. E no meio do meu puerpério, digamos assim, eu resolvi realmente alugar um lugar, fazer reforma, construir a Bendito Amor como eu sonhava. Tá. Basicamente foi isso que aconteceu. E quantos metros você tem hoje? A Bendito Amor ocupa Mais de quantos 1.000 metros? metros quadrados. Mais de 1.000 metros quadrados. Mais de 1.000 metros Você quadrados. tem noção de quantos objetos você tem ali? Você tem um número? Muito. Você tem noção de números? A gente tem um estoque. Vocês vão falar, tá 100% atualizado? Não, é um dos erros que eu cometi, que se eu pudesse, dou sempre esse conselho para quem vai começar a casa de locação.
não cair na tentação de alugar sem cadastrar, sem colocar tudo no sistema. E a gente tem avaria, tem tudo, né? Tem a equipe Sim. que às vezes não tira do sistema quando tem uma avaria, esquece de colocar em manutenção item. Mas eu tenho mais de 10 mil itens hoje no Caramba! estoque. E a gente fala não só de itens pequenos, né? De um suporte, Mas de um item decorativo, mas de itens grandes, itens painéis, tudo painéis. isso. O nosso grande foco foi vir com a cenografia em forma de painel, de mesa, de Mas você cilindros. cresceu absurdamente dentro de... Foi 5 anos, não? Que A gente você vai deu fazer esse... 6 anos de empresa, mas sim, eu inauguro a Bendito Amor oficialmente como uma casa de locação, um pouquinho antes da pandemia, né? Novembro de 2019. E aí, em março, estoura A a pandemia. pandemia. E você não parou na pandemia. Não, Você continuou e com força total. continuei com força total na pandemia. Na realidade, eu cresci na pandemia. A história da Bendito Amor é curiosa, porque na contramão do mercado, que naquela época, por uma questão pandêmica, reduzia, fechava, quantas casas de locação fecharam realmente ou reduziram, a gente cresceu. Caramba, isso é É, inacreditável. é Eu inacreditável. sempre alugo com vocês, eu sempre estou abismada com a quantidade, peças bonitas que vocês têm, o atendimento também excelente. Realmente você é uma das empresas de maior renome hoje em dia em São Paulo, né? Sim, sim. Me perguntam no que eu fiz. O que você fez exatamente para chegar a esse... E nem eu, às vezes, sei dizer ao certo. O que eu sempre falei foi: vou trabalhar e vou Mas dedicar você tem uma boa gestão, né? Você foi o meu economista, melhor. trabalhou com o mercado financeiro. Eu não sou economista, mas eu trabalhei no mercado financeiro. Mas assim, a gente aprende muito. Eu cometi erros que hoje em dia eu Não não cometeria. cometeria. Erro de gestão, erro de. Teve um determinado momento na empresa que eu achava que o meu problema era a falta de mão de obra. Então eu saí contratando freelancer, enfim, pessoas. E não era isso. Meu problema era a falta de espaço. Meu problema era que eu não estava conseguindo ser tão efetiva Com na espaço menor. organização, né? Porque eu precisava de espaço. E procedimentos bem executados, hoje em dia, a gente também é muito conhecido no mercado por conseguir atender em cima da hora, pegar Sim. pintura, personalização. Você sempre atende. É difícil a gente Só. dizer não. Eu não gosto. Quem gosta de dizer não para o cliente, gente? Ninguém gosta de dizer não para o Mas tem clientes cliente, que são né? chatos também, gente, que não tem Mas, noção, né? sim, a gente tem toda aquela regra de que você pode demitir sim um cliente. Tem tudo isso, mas ninguém gosta de dizer não para um cliente. Ainda mais quando você constrói uma relação. Então, clientes nossos antigos, eu odeio dizer não. Para conseguir atender como nós atendemos, tem que ter muita organização, tem que ter procedimento, tem que executar, tem que revisitar esse procedimento com frequência, Bárbara, porque Sim, porque faz... porque lidamos também com pessoas. E as sim. pessoas podem não estar num bom dia, as pessoas, por mais que você fale, podem não executar da maneira como você está Sim, falando. sim, Então exato. é uma constante. Mas quando eu comecei a Bendito, começou eu, o Matheus, meu esposo. Na época ele estava num ano sabático, tinha saído também do mercado financeiro, tinha trabalhado numa startup, não tinha gostado. Então ele falou: vou tirar um período para tentar me reencontrar. E a Betina, e a minha filha, que agora fez 7 anos agora, mas na época ela era um bebê. Eu quase surtando em ver o esposo em casa, cachorro, gato e Betina e eu, workaholic, eu falei: não, vamos. E ele me ajudou nisso. Então, Aí fizeram esse... A gente começou, exato, fomos atrás de um lugar para alugar, então a gente alugou um prédio na Rua Ibiquara, na Vila Pojuca, que é um bairro que Eu tem aqui em São Paulo. conheci, falar que foi eu conheci onde você vocês, nos conheceu. Aquele prédio foi pensado nos mínimos detalhes para ser a efetivação do meu sonho. Então, a parede de tijolinho na entrada, a iluminação, a frase tudo na pensado. calçada, climatização em todos os andares, era o lugar ideal? Não era, gente. Eu falo, né? Acervo em prédio grande é sempre complicado. Sim. Mas quando eu começo a Bendito, não se tem esse movimento no mercado de painéis tão grandes, de personalização como a gente vê hoje. Agora está tudo muito personalizado, os objetos. Extremo. E assim, a facilidade também, né? Porque hoje em dia encontramos cenógrafos que conseguem fazer painéis Sim. imensos, mas são pequenos módulos até você montar. Então isso facilita muito, né? A cenografia, tem grandes empresas no mercado que trabalham com isso,
também gera um custo, é um projeto personalizado. Aqui, não que não tenha custo, não que a gente não cobre, mas você consegue ter... Tem uma personalização bacana. Exato, e não investir o que você investiria para alguém desenhar de primeira um item que às vezes vai ser utilizado E uma nesses vez. 6 anos de mercado que você tem, mudou muito a coisa de quem procurava nos primeiros anos até atualmente? Sim. Quem procura? Quem é o público? Eu, como disse, comecei com foco de mãe. Eu era uma mãe, uma bebezinha, uma empresa familiar, e o meu foco era mãe. Queria atender mães. Eu fui descoberta por decoradora. E o grande X da questão, que eu soube depois, era que os decoradores falavam, vá lá, que vocês vão ser muito bem atendidos, não vão fazer discriminação, tipo, você é uma decoradora famosa, eu não sou. Sim. Eu vou alugar uma festa gigantesca. Não, eu vou alugar um painel só. E foi assim que a gente foi crescendo. Então, hoje em dia, eu ainda tenho muitas mães e tenho decoradoras. O que a gente vê hoje em dia? Muitas mães que já chegam quase como uma decoradora. Tem mãe que chega com um projeto, com cor, com paleta. Com tudo. Com tudo. Até pela facilidade do Pinterest, até hoje em dia acho que está tudo muito fácil, né? Sim, fica muito mais fácil o acesso à informação. Já conhece a prestação do serviço, já sabe que a gente personaliza. Então, já chega com um pacote que é difícil acreditar que é só uma mãe. Caramba. Mas tem. Tem umas mães bem talentosas. Ou faz com aquilo tanto amor, tanto apreço, que a coisa sai realmente... Eu tenho mães que, tipo, são juízas, mas que fazem questão... De fazer a festa dos filhos. De fazer a festa todos os anos. Chega com uma paleta, chega com um projeto, já terceiriza o projeto, que a gente sabe que tem profissional que só faz isso, né? Sim. O projeto 3D. Já... pede, eu tive uma mãe que já me pediu para confeccionar um painel, pagar a primeira locação e executar. Mas ela não quer ser decoradora, ela só quer fazer o do filho dela. Fazer pro filho dela. Ah, isso é muito legal, isso é muito gostoso. Eu também comecei assim. Tenho mães, enfim, nesse perfil, tenho mães que se descobrem, falam que agora eu quero trabalhar com isso. E você atende todos os públicos de faixas, de bolhas e financeiras? Sim. É óbvio, né? A gente tem o nome, não posso dizer que o valor do meu painel é o valor de um lugar que você pegue monte, digamos assim. Sim. Com todo respeito ao segmento do pegue monte, não é a mesma coisa, não é um painel desmontável, em sua maioria das vezes, não dá para transportar com tanta facilidade. Mas eu digo lá na loja, sempre disse isso para todos os meus funcionários, que a gente atende quem quer festejar. Então, eu tenho clientes que chegam com um budget pequeno, e dentro daquele valor, a gente atende, faz uma separação de peças, pega um painel que vai ser adequado ao projeto dele. E tenho clientes que chegam com orçamento ilimitado. Quero tudo e não tem problema. Se eu for nichar, o meu nicho, até pelo valor, né, dos itens... mercado? Não é... É a classe A, né? É a classe A. Mas eu atendo classe C. Atendo. E todo mundo é muito bem atendido lá no seu ateliê. Obrigada. É uma coisa maravilhosa. Eu não sou sozinha. E seus funcionários são maravilhosos, tá? Obrigada. Eu sempre sou bem atendida pela Bia, pelo Otávio. Todos eles me tratam muito bem. Obrigada. Isso é uma essência, né? Isso é o seu DNA. É o DNA da Bendito Amor, né? Como eu disse, quando a gente inaugurou a loja lá atrás, eu fiz questão de ir. Eu fiz um estudo de mercado. Talvez não tão aprofundado como hoje eu faria, mas na época eu fiz. E quando eu ia numa loja... eu não ia para ver o que ela tinha e que eu queria. Óbvio que a gente vê isso, mas eu ia muito mais para ver o que eu achava que ela não tinha. Então, eu quero um banheiro confortável, eu quero um lugar com trocador, porque eu queria atender mãe, eu quero um lugar que tenha um sofá, eu quero oferecer um café, né? Um bolinho, um biscoitinho, eu quero que a minha loja seja visualmente agradável. Gente, hoje em dia eu não acho, mas na época era muito climatizada. Não, era bem agradável aquele prédio. Era um sonho, assim. Então, identidade olfativa, a gente tem uma identidade olfativa. Você tem aqueles biscoitinhos maravilhosos que eu como. Sim, sempre. O cheiro também, porque a gente colocou a identidade. Eu queria que a Bendito Amor tivesse corpo, cheiro. Eu queria passar para o cliente isso, que é uma experiência do começo ao fim. Hoje em dia, tem alguns procedimentos que a gente adotava antigamente que, pelo volume, pelo crescimento, acabaram não seguindo, que era, inclusive, mandar quando ia o pedido, ia junto um cartãozinho escrito à mão pela atendente.
E no pós-venda também. Isso é muito importante, gente. Isso é um carinho, assim. Por isso o nome também Bendito Amor, né? O Bendito Amor, assim, tem algumas questões. Então, eu sou devota de São Benedito, né? Então, o Bendito vem de Benedito, é bênção. A Betina se chama Betina, que é o diminutivo de Benedita na Itália e na Alemanha. E a minha palavra raiz, assim, se eu pudesse escolher uma palavra para me ter na vida e para me definir, é amor. Então, assim, quando eu pensei, nem tinha Betina ainda na época, mas quando eu comecei a empresa, veio por conta de São Benedito, o nome da Bendito Betina Amor. também vem, e amor ser uma palavra Que eu legal. tenho como vida. Tenho tatuado, se nada nos salva da morte, que o amor nos salve a vida. Então, para mim, o amor é fundamental, palavra, né? É meio piegas, muita gente pode achar, mas para mim é o que leva. Então, construir a empresa tendo isso Como base. como base. Lá na empresa, eu sempre falei, na época da pandemia, eu falei, vamos focar no nosso trabalho. Se a gente entregar com amor, com dedicação, o dinheiro vai ser uma consequência. Sim. E foi. E hoje em dia tá aí a empresa grande. Segue sendo. É difícil, obviamente. Uma coisa é você começar desse tamanho e atender isso, e outra coisa é você começar a crescer. E com o crescimento da empresa, a gente vem com painel, com tendência, com itens que não se tinha no mercado mesmo. Que hoje em dia você já tem. E qual é a sua expectativa para 2026 em relação ao crescimento do mercado? De locações, de festas. Você trabalha com festas infantis, mas também com festas de adultos, até casamentos, porque hoje em dia os painéis estão entrando em casamentos até. Bastante coisa, letreiros luminosos, né? Então, qual a sua expectativa para 2026? Ser um ano, acho que melhor até do que foi 2025. Você acha mesmo? Eu espero que seja. 2025 foi um ano surpreendente, foi um ano, acho que, desafiador. 2026, a gente espera que as pessoas... e que o mercado, assim, como um todo, sabe, Bárbara, volte a aquecer. Esse ano a gente... Esse ano não foi tão aquecido, não, né? Não, eu não posso perante o ano passado... Perante os outros... O que acontece? Quando eu inauguro, bendito, vem a pandemia. Óbvio, eu não tinha uma realidade antes da pandemia, então eu não posso te dizer. Mas todo mundo sabe que todo mundo sofreu. Sim. Mas eu pego um crescimento. Eu começo a crescer. Desde quando eu inaugurei vou no crescimento. Depois você vê uma estabilização. Esse ano, eu estaria cometendo uma atrocidade em falar que é um ano aquecido para o mercado. Não é. Pelo menos... Eu achei muito fraco para mim também. Em todos os grupos que eu tenho de casa de locação, de decoradora, que a gente conversa, foi um ano surpreendente. Meses que normalmente são muito bons não foram, meses que eram ruins, foram bons. Foram melhores. Agora o final de ano para mim tá ótimo. Então, às vezes, você vai assim tentando criar uma métrica com base nos anos anteriores e pode falar. Não foi como a gente imaginava. Tá, e me diz uma coisa, qual o diferencial que você tem perante os seus concorrentes? Eu falo concorrentes do mesmo porte, eu não falo os menores, porque hoje em dia eu vi que aumentaram bastante, né, Sim, casas menores. Eu acho que o amor, o cuidado, o carinho e a preocupação com o cliente. Eu acho que mais do que tudo, eu vou falar da nossa experiência, do que eu me coloco. Eu trabalhei em marketing de um banco, um segmento de alta renda. E eu lembro que eu falava, né, para os meus diretores, a gente tem que mexer, tem que atender eles no que eles não encontram. Sim. E não vai ser na caneta de marca, vai ser na experiência. Sim. Perceber o detalhe, que o filho gosta de dar uma coca para a mãe e pegar aquela coca. Aquilo dali é perceber que a criança quer... aquela, né, aquela sutileza. Eu acho que é isso que a gente vem com a empresa. E tentar oferecer um processo, uma experiência de venda do começo até o fim. E o fim é um pós-venda mesmo. É como foi seu evento. Sim. Com excelência. Buscando com qualidade. A qualidade. A preocupação. Não é que não vai ter problema, Bárbara. Tem problema. Sim. Tem erro. Mas eu já ouvi de muitos clientes. Eu sei que com vocês eu vou conseguir
resolver. Eu tenho uma cliente que já falou pra mim, eu nem me preocupo. Quando dá algum problema, eu sei que eu não me preocupo porque você vai resolver. E entendeu? o que vocês fazem para ter de diferenciais em relação a objetos? Porque, assim, eu vejo que tudo hoje em dia se vende na internet, Sim. né? Então, para não ficar aquela coisa repetitiva ou igual ao outro, um compra, vocês têm alguma regra? As casas maiores de locações, vocês têm alguma regra? Tipo, olha, você compra esse objeto, eu não vou comprar para não ter uma diferença. Não Não tem. acontece isso. Eu vou dar um exemplo. Não sei se vão conseguir ver, mas aqui mesmo, nessa seleção de fotos, foi a festa de 6 anos da minha filha do ano passado. Se tornou um evento de divulgação, de lançamento de produto. Já teve a de 7 anos também, mesmo não tá no Instagram, no feed. Então, ali a gente tem um palco Flor Betina, coleção 6 anos. Isso é Pinterest. Foi uma pesquisa de Pinterest, a gente encontrou uma foto, pediu para um fornecedor fazer. Fez tanto sucesso que tem outra casa de locação que pediu para fazer também. uma réplica. Tá. Nem fechou com a mesma fornecedora que eu, mas pediu Mas para tudo fazer bem, uma réplica. sim, respeitou, E tá começou. tudo bem, assim, de verdade. Até porque não para fui atender eu- a demanda, né? E não fui eu que desenhei, né? Eu me inspirei no Pinterest. Tá. Eu não tenho esse tipo de ego, óbvio. Eu acho, assim, legal. Estão vendo a gente como referência. Mas não tem essa vaidade de não ter. Eu não tenho essa vaidade. Até porque, Bárbara, não tem como a gente atender todo Sim, mundo. sim. É verdade, não dá. Não tem. É igual o Então, letreiro. Todo mundo tem letreiro, tá em alta, as pessoas vão utilizar, ó, então. Neon, o letreiro, que não sei se é o neon em si, em 2020, eu fiz meu primeiro neon, o foco em casamento. Era Love Made Me Do It. Né? O amor me fez fazer isso. É um sucesso até hoje na loja. Por que eu quis? Era uma casa com foco muito mais infantil, mas eu sempre gostei de casamento, no meu caso, eu queria atender noivas menores, né? Não tinha pretensão de decoradoras. E eu achava que era eu amo neon, eu gosto do neon raiz, aquele neon de vidro, assim. Então, eu sempre gostei como um elemento decorativo mesmo. E eu queria ter na minha loja. Então, resolvi fazer um primeiro com foco em casamento. A minha parceira, que até hoje eu só faço neon com ela, Priscila, ela pesquisando Pinterest, ela falou, Flávia, tem uns números em neon, tem palavras em neon, vamos fazer um ensaio? E a gente fez, numeral 1, numeral 5, boy e girl, e fez um ensaio de fotos. E ela ainda falou assim, fica na loja, se tiver saída, aí você vai me pagando. Meus primeiros neons começaram assim, eu falo com orgulho. Acho que nós fomos a primeira casa de locação que De teve. ter vários neons, né? E Eu tem lembro. um número, assim, porque não tinha Não ainda. tinha. Eu lembro, eu aluguei com vocês. Não tinha Na época que número. ninguém tinha. Primeiro eu tive o 2, 1 e o 5. Aí uma mãe que queria trabalhar como decoradora, ela me pediu para ter o numeral 0, que ela ia fazer uma festa como treinar o seu dragão. Eu ainda falei, ai, gente, será que isso vai sair? Mas fiz. E virou tendência, assim, no mercado. Virou uma febre. Não fui eu que criei essa febre. Isso já veio de fora do Instagram, do Pinterest, já veio de tudo isso. de fora do país. Acho que no Brasil mesmo começou, se eu não me engano, em Curitiba, alguém. Mas em São Paulo, eu acho, ouso dizer que nós fomos, eu acho, E a hoje em primeira casa de dia, locação. o que você diria para alguém que quer montar uma empresa de locação de festas? Por onde começar? Como começar? Primeiro de tudo, tem que saber o que você quer ser no meio da locação. Você pode ser uma empresa com foco pequeno, quero trabalhar de maneira atendendo mais mãe, material com mais facilidade de transporte, entra no famoso nome Pegue e Monte, mas né, não necessariamente utilizando, mas com kit, ou não, eu quero empreender de uma maneira focando em crescer. Veja bem, você pode crescer financeiramente, com faturamento, nesse meio no menor também, Sim, tá? sim. Crescimento. Crescimento é... O que importa é o lucro no final, né? Sim. Não é nem o faturar, e sim o que a gente lucra. Então, o primeiro conselho é tentar... todo mundo quer crescer, sim, mas onde você quer? Como você quer atuar? O que você quer fazer? Eu posso ser uma casa de locação que não pinto, que não personalizo. Posso. Tem casas de locação que oferecem aquela cor e seguem assim. Não, eu quero já começar dessa maneira, menorzinho, mas já personalizando. E tem muita consciência. Sim. Muita consciência de custo.
porque não é barato. Mas agora, a sua trajetória é muito bonita. E a sua trajetória foi de crescimento, né? Em 6 anos, digamos que rápido. Muito. Pro tamanho que era, pro que está hoje, né? Foi. É uma empresa que realmente está bem posicionada. Você pretende fazer alguma mentoria nesse sentido? Sim, Nesse já me empreendedorismo? perguntaram bastante. Na realidade, me perguntam desde o... Quase, assim... Fundei a Bendito Amor, passou 1 ano e meio, eu começo a ter... você não quer fazer um curso? Você não quer dar? Aquela Eu uma não me sentia consultoria? preparada. Na época, eu estava com foco... Eu tinha uma filha menor, né? E eu queria o meu foco, a empresa, crescer. Fazer ela atender o que o mercado vinha me demandando. Uhum. Porque eu não desenhei esse crescimento da maneira como foi. Óbvio, eu queria crescer. Eu não comecei num prédio pequeno. Eu comecei investindo bastante em acervos de luxo. Boleira Juliana Cussiol, né? De todas as cores da Ju eu tinha. Então, são peças caras, né? Um investimento altíssimo para quem, às vezes, começa de uma maneira menor. Uhum. Eu já comecei querendo ser ousada, digamos assim. Já tinha, assim, uma grande ousadia ali nas minhas decisões. Mas eu não tinha imaginado que fosse crescer tão rápido. Dessa maneira tão como rápido, cresceu. né? Você tem caminhões, né? Você tem Sim, caminhões próprios não, hoje em dia. tenho meus veículos próprios, mas também tenho grandes parceiros. Hoje Sim, em dia. claro, tem que ter. Hoje em dia todo mundo tem que ter Não parceiro. vamos, assim, tem hoje plataformas de transporte, de logística, coisa que quando eu comecei na Bendito não tinha. Então, era complicado Bem mesmo. complicado, eu sei disso. Porque o que é que faz eu conseguir atender 5 pessoas no mesmo horário? Eu ter parceiros. Eu estruturar de maneira inteligente A sua a logística. minha logística. E quem faz isso tudo? Quem você A logística sou eu. A logística é você. E o financeiro? Até hoje, gente, até hoje. Hoje em dia eu tenho uma assistente que me ajuda na parte financeira. Eu tenho uma contadora. Sim. Eu tenho uma parte jurídica quando eu preciso. Tudo isso a gente tem, né? Não são funcionários da loja. Sim, são terceirizados, São né? terceirizados. Mas eu tenho uma pessoa hoje em dia comigo que me ajuda nessa parte de RH barra financeiro, bate financeiro. Mas a logística ainda vem comigo, assim. Você que tá... Todos os pedidos em frete que tem que ter entrega e retirada, é difícil eu não saber. Aliás, Caramba. eu sei, porque eu que faço a rota. Tá. Eu que separo volumetria, é um Tetris, eu falo que é um quebra-cabeça. Quanto tempo o objeto fica com você sem precisar de manutenção? Assim, a vida média de uma mesa, por exemplo. Mesa de madeira. Eu tenho mesa desde antes de eu, de fato, abrir a empresa como casa de locação. Cilindro, anos, se for bem cuidado. Se for um cilindro que pegou chuva numa festa, num evento, o MDF vai estufar, a gente vai ter que fazer a troca. Tá. Então, tem itens que eles vão se pagar. Tá. Tem itens que não, né? E outros itens que demoram muito a se pagar. Biscuits de luxo que eu tenho na loja, que são biscuits caríssimos. Eu já vi, 150 perfeito. reais, mas porque eles são perfeitos. São perfeitos. Mas ele é um item que vai me trazer um retorno rápido? Não, demora, até pra ser alugado, é o tema. Demora, inclusive, porque às vezes na primeira locação a criança pega, brinca e quebra. Caramba. E aí, às vezes, nem... E a mãe paga? Tem... Muita dificuldade, às vezes. Às vezes com facilidade. Às vezes a mãe não tem noção do custo. Então fala assim, nossa, mas tudo isso... Mas tá em contrato ali, né? Sim, tem, mas... Elas não leem. Não. Elas não leem esse contrato. Às vezes o próprio decorador pergunta. E eu já tomei prejuízo de ter, inclusive, sistema desatualizado. No seguinte sentido. Quando eu comprei a reposição para esse copo, era R$30. Agora, esse mesmo copo custa 60. Mas eu não atualizei no meu sistema. Aí continua pagando a reposição. Então, quebrou, vai ver o preço não paga um novo. Cilindro de acrílico, que eu tenho muito na loja. Muito acrílico, né? Cilindro, cubo, hexágono. Agora, no aniversário de 7 anos da Betina, eu lancei as mesas meio que orgânicas, módulos menores em acrílico, sem ser o tampão com pé, mas como se fosse mesas mesmo. É caríssimo. Sim. Já sempre foi um item caro e hoje em dia é caríssimo, mais né? ainda. E para você ter qualidade, manutenção, não ser aquele negócio opaco, é cara a manutenção. É bem... E é oneroso porque assim, você tem que... A peça chega, você tem às vezes a mesma locação daqui a 2 dias. Sim. E aí, se você perde a peça, você tem que avisar. Sim. Eu vou outra, assim...
outra questão que eu tive no começo da loja. Acontecia uma avaria, uma quebra, eu não queria de maneira nenhuma dizer para o cliente que aquilo dali quebrou. Então, às vezes, cilindro de acrílico quebrava, trincava, eu mandava fazer outro. Entrava, sabe, assim, em desespero, porque eu não queria. Eu tenho um fornecedor parceirão mesmo, meu. E ele na conseguia maioria das fazer em vezes. tempo recorde? Sim, ele faz. Até hoje ele me atende, ele é maravilhoso. Inclusive, lancei ele no mercado de festa, porque depois tantos lugares compram. Não, uma vez um cliente meu quebrou o seu. Eu não quis cobrar dela, foi um cliente muito importante, quebrou o seu letreiro. Você me indicou a pessoa Eu indico. e eu fiz. E chegou super rápido. Eu indico. Em 2 dias, Eu indico 3, meus assim. parceiros porque, assim, essa história, a reposição, a quebra é muito ruim para uma casa de locação. Sim. É péssimo. Você está quebrando um ativo, às vezes você não consegue repor com facilidade, às Sim. vezes para você fazer a compra de um item, dependendo do local, tem pedido mínimo para você comprar, né, para você repor aquela peça. Quando você ainda encontra a peça, dependendo, não tem mais. E você tem, às vezes, a locação em seguida. Em seguida, que aí dá um problema. É um problemão. E uma pergunta, você acha que hoje em dia, com o número de mães que entraram no mercado, né, as mães decoradoras, nós decoradoras diminuímos muito o nosso, os nossos clientes, porque eu estou concorrendo diretamente com mães, Sim. que cobram um valor, às vezes, não sabe precificar, e o valor realmente fica baixo ali. Mas quando eu chego na sua loja, às vezes, eu chego com um projeto. Sim. Eu já desenho, já peço tudo. Às vezes eu chego lá, tem gente pegando e vai. Você tem toda essa paciência. Isso não atrasa muito o processo de ficar mãe indo lá, pegar peça. Porque eu já sei, eu olho rápido. Às vezes eu faço festa em cima da hora. Já aconteceu isso comigo na sua loja. Eu falo, olha, eu vou criar aquele painel, pega, coloca mais rápido. Você não precisa fazer a pré-montagem. Mas tem mãe que é demais, Mas gente. Tem decoradora que precisa da pré-montagem. Ainda precisa tem. visualizar e já faz a seleção de peças, uma pré-seleção para facilitar na hora da montagem. Vou te dar minha experiência como eu sendo até decoradora. É óbvio que pré-montar, fazer uma pré-seleção facilita muito na hora da montagem quando eu monto festa, quando eu monto da Betina, quando eu monto no sobrinho meu, quando eu monto alguma festa de uma amiga minha, se eu faço todo esse processo, eu monto assim. Sim. Porque dificilmente vai dar alguma coisa Sim, diferente. sim. Um item ou outro, uma altura, quando você dispõe um doce, coloca uma flor e etc. Então, eu tenho muita mãe que chega realmente, demanda mais tempo. Por isso que o nosso atendimento, às vezes, não é tão ágil como poderia ser. Principalmente por conta disso, no né? virtual, porque eu tenho atendimento presencial. Eu tenho aquela pessoa que chega lá e não é só a mãe. Tem muita mãe, mas também tem muita decoradora. E que desce o painel, põe o painel. Putz, Só o não painel. consegui visualizar, não gostei. Mas elas não conseguem visualizar ou elas pedem? Porque às vezes tem clientes que não conseguem visualizar em projeto e falam, você consegue montar para mim? Então você vai lá, monta e tira uma foto. Ou é a decoradora que não consegue visualizar o projeto, que aí é grave. Tem decoradora que não consegue... Tipo assim, põe o painel, visualiza o painel, mas não gosta do que tá vendo. E aí a gente tira, põe de volta e coloca. Nós temos muita paciência com isso. Eu sei disso. Mas, assim, demanda muito tempo, né? Espaço, né? Isso demanda tempo. Demanda tempo, demanda espaço. Demanda de eu pensar em já fazer um estoque de painel em algum local à parte. Porque para ficar mais fácil. Mercado, eu não só tenho um painel retangular, eu tenho alguns. Eu não só tenho um painel camaleão, que é o romano, o famoso romano, mas na loja a gente chama de camaleão. Eu tenho alguns. Então, assim, óbvio, eu poderia ter um estocão em algum local específico e deixar só um showroom na empresa. Mas eu perco nesse atendimento que eu tenho muita gente que precisa... Que você tem muito carinho também para que as pessoas... Agora, você é uma das maiores lojas que tem acrílicos. Sim. Você já... Assim, acrílico a gente procura com você. Sim. Por que você deu essa chave, assim, de ter muito acrílico? Qual foi a... Quando eu comecei lá em 2019, eu não conhecia quem fazia algumas coisas, né? Cheguei a fazer uma consultoria, mas eram itens que não se tinha com tanta frequência. Eu vi algumas casas que tinham, então eu fui atrás de alguém que fizesse para mim. Eu rodei São Paulo procurando alguém que se predispusesse a fazer. Eu encontrei esse fornecedor, como eu disse, hoje em dia ele atende várias pessoas do mercado de festa. Ele fez a forma para mim, os acrílicos redondo, e foi fazendo. E eu sei, eu acredito muito que é um item que não vai sair. Não vai sair de moda. É leve. Sempre gostei muito. É bonito.
Pra gente, apesar de ter um custo de manutenção alto, se a pessoa não toma cuidado, e a gente tem todo um cuidado, né? E não passa álcool, aprender a lidar com o acrílico também, né? Como que faz, como que limpa, como que protege. Como que limpa, aliás, falar nisso? Cera. Cera automotiva. Cera No mercado automotiva? car, lá, cera automotiva é o ideal para você limpar um acrílico. Se quer limpar, tirar Quer uma deixar sujeira, paninho com água e detergente e sabão? neutro, Tá um ótimo. pouquinho e depois, para deixar ele com um aspecto bacana, bonito, cera. Na realidade, não se deve passar álcool em peça nenhuma. A gente, óbvio, passou álcool, A vida inteira, ou veja. inclusive por conta da pandemia. Mas isso acaba com o brilho de malaca, acaba com as peças que não são prata Aham, fica escuro e as peças que não são que não prata, são. né, acabam com o tempo arranhando e ficando com mancha. Mas não teve muito o que fazer. E, Pandemia, todo mundo passava sim, álcool. eu tô vendo que agora a grande tendência em casamentos também é utilizar painéis e cores, mesas orgânicas, está super em alta, né? O orgânico Então, segue fortíssimo. está muito forte. Você já começou essa transição aí dos casamentos com as suas peças? Tem gente que está começando a pedir, os Sim, decoradores? pede. Pede bastante. Mas, ó, o casamento que vai para essa linha mais orgânica, Hum, uma linha de uma mesa desconstruída, não necessariamente aquele mesão, ainda é alguém que chama uma decoradora que vai para esse perfil, entendeu? Quer fazer uma coisa tá. mais moderna, Mais desenvolver uma moderna, mesa. tá. Porque a maioria dos buffets oferece aquela mesa padrão, com Ah, arranjos muito sim. grandes. Mas E também tem a autoral, né? Tem a sim, decoração autoral que você vai sim, fazer numa fazenda e aí consegue pegar as peças. E exato. você consegue atender fora da cidade de São Paulo? Sim, a Você gente consegue atende. atender? Já fomos para Minas, já fomos para Rio, Jura? já, já. Mas Só viu com que aí cenografia, né? Com com painel? painel, com itens Rio mesmo. não Mas tem, assim, gente. Acho que... até tem, mas eu já tive cliente que fez questão. E nós fomos, e entregamos, e conciliamos, organizamos. Porque Aham. aí também, olha, eu, como eu disse, eu não gosto de dizer não para nenhum cliente. Mas eu sempre falo assim, você já viu se não tem... Às vezes eu indico Sim, alguém que eu conheça, porque eu sei que o custo da logística se torna, às vezes, mais caro mais que o custo caro. da locação. Sim. Mas eu já tive cliente que falou, não, eu quero. E tá bom. Se você Caramba, quer e você legal. pode pagar e Vamos atende, fazer. então vamos fazer. Negócio a gente não nega. Não, Então a gente faz, a gente aceita. a gente aceita, vai, entrega e dá o nosso melhor. Ah, bacana, bacana, Flavinha. E me fale um pouco mais, vamos bater um bate-bola aqui que eu falo. Hoje, a Flávia de 6 anos atrás, se você voltasse ao passado, você retornaria com locações de peças ou você mudaria alguma coisa? Você abriria outro tipo de empresa? Não, Empreenderia em outra eu coisa? seguiria como locação, mas uma coisa, obviamente, né? Eu já tive alguma. Com o tempo eu tive experiências e aprendi algumas questões que, se eu pudesse, eu tomaria mais cuidado. Eu levaria em Levaria. consideração algumas questões, assim. Tá. E você pensa 2026 a sua mentoria? Você vai botar em prática mesmo essa mentoria que você Quero tanta... colocar em prática a mentoria, assim, esse ano que passou, ano passado, 2024 e 2025, já foram anos que eu fiquei muito mais no estratégico, porque eu já fui muito mais do operacional, como Entendi. toda empreendedora que começa, né? Sim. Comecei E agora você está mais vendia, na tal, estratégia. agora eu tô mais no estratégico, acompanho mais. Tem a equipe da empresa tá bem segregada, tem os Sim. setores, então Tá tem os fluindo tudo muito responsáveis. perfeitamente, né? Eu acho que é assim, é um avião em constante, é uma máquina, você tem que ir fazendo manutenção A constante. Bendito em números hoje em dia, como é que ela se comportaria? Falei em relação aqui. Eu falo números de clientes, números de faturamento. Ela tá uma empresa, Eu acho que a gente é uma empresa consolidada no mercado. sim, Tem um faturamento que bom, expressivo. eu realmente acho expressivo. E que está aprendendo a lidar com o cenário econômico, porque tá tudo aumentou, né? Sim. Então eu lido com muito insumo. Você tem quantos funcionários fixos e quantos funcionários que são parceiros? Eu tenho São. 11 funcionários fixos na loja. Tá. E eu tenho os meus parceiros, que somam em torno de 6 a 7 parceiros, assim, que é a minha área de logística que me dá o apoio para eu conseguir, no mesmo horário, sem atrasos,
entregar. Para fazer essas entregas. E você acha que o mercado hoje em dia para não vamos falar 2026, mas vamos falar desse ano. O mercado ainda está propício para entradas de mais empresas de locações ou que o mercado já está saturado com o que existe? Olha, eu Esquece os acho, pequenos, porque os pequenos não. Enfim, eu falo das maiores mesmo, né? Que eu são acho, 5, eu acho, que tem um total eu, aqui. eu, eu não acho que esteja saturado. Eu acho que o que vai exigir da gente é o se reinventar. Tá. Olha, quando eu cheguei no mercado, Bárbara, eu vi muito que eu reinventei, que eu trouxe o que na época talvez não se tinha. Eu tô falando, gente, o que eu ouvi, tá? Não Uhum. posso falar por ninguém, mas o que eu escutei na época. Você trouxe um cuidado, você trouxe um carinho, você trouxe uma preocupação, você trouxe não posso mandar um painel assim, Sim. entendeu? Machucado, que talvez o mercado já estava estabilizado. Sabe quando as pessoas, tá tudo muito ok, a gente já tá com nome, renome, não se tinha talvez essa preocupação, também não se tinha essa personalização como a gente vê hoje em dia. Eu acabei trazendo isso e trouxe algumas outras coisas, como painel sem pé, que era uma Uhum. demanda que eu É uma tinha demanda, né? das decoradoras todas na época. Pô, o pé é muito feio para disfarçar. Como que a gente faz? Vem com painel sem pé. Para colocar um painel sem pé, ele fica mais largo. Para ficar mais largo, ele ocupa mais espaço. Para ocupar mais espaço, ele ocupa espaço físico na loja e também No no caminhão, no frete, quando frete. eu vou fazer uma entrega. Então, assim, eu diminuo minha São várias, cubagem. são várias coisas que você acaba. Exato, É. e fica muito mais pesado. Os meninos do frete, meu Deus do céu. E eu Eles sei porque sofrem, às né? vezes até hoje eu vou e vou fazer frete e é pesado, é difícil. Então, eu acho que uma coisa que eu falo muito na minha loja, falo sempre que eu posso, é não se acomodar. Sim. E o mercado vai exigir de todo mundo Que você não se acomode, que você que a gente se sempre. reinvente. De alguma maneira, tá? O que a gente vai fazer? Vamos criar vamos trazer itens novos para a loja? Vamos melhorar? De que maneira eu posso melhorar para fazer com que esse cliente não é que só venha, mas Uhum. se torne um cliente fiel a Bendito, que que lembre da nossa marca a Aham. ponto de nos indicar e de falar, se você precisa, vá lá. Essa sua reinvenção que você diz, você não pensa, por exemplo, em ter mobiliários completos? Eu falo mesas com cadeiras para locações Sim, ou só ficar isso realmente. Porque essas daí, peças são pontuais. as A minhas Bendito também é peças, empresa de locação, gente, mas pontuais, que tem peças para uma mesa de doce, infantis ou de casamento, decorativos. decorativos, E né? não é para Quando- serviço, como a gente É, fala. Esse é um ramo não. de serviço, que são aquelas mesas Isso, com mesões para buffets, para casamento. casamentos. Você Sim, pensa nisso ou não? aí penso e E vai ser o mesmo nome, Bendito, ou seria não outro sei nome? ainda. A gente está estruturando, vendo as possibilidades, porque tudo isso exige espaço, principalmente, Logística. logística e espaço. Ah, Muito espaço para armazenar, para não danificar, para que as coisas manutenção, uma equipe para fazer manutenção e é uma manutenção diferente do que eu tenho aqui. Então, não dá para a gente só só sair sair, né? comprando. Flavinha, e para terminar, o que você tem a dizer sobre. Você já me disse quem é Bendito, Sim, mas eu queria que você fizesse uma frase que definisse você é Bendito. amor. Amor. Não tem uma Não tem frase, é uma outra. palavra. Amor. A gente é amor. É amor em cada detalhe, é amor no falar com o cliente, é um amor em mandar uma mensagem, saber se deu tudo certo, um amor em vamos resolver, não se preocupa, e não é só quando o problema já aconteceu, não ser problemas nossos. Esse carinho, né? Essa Eu vou te atenção. falar uma coisa, Bárbara. Eu vou contar uma única história que eu acho que define muito bem. Eu tenho uma cliente mãe, chama-se Lohanita. Ela alugou comigo há alguns anos. E acho que foi ano passado, a filha dela faz aniversário em maio. Ela não tinha alugado com a gente. Eu fazendo frete, a logística, por alguma razão, eu falava o nome dela. E não era, sei lá, Luísa, e eu tava chamando sempre Lohanita. Eu falei, gente, não sei por que eu tô com o nome da Lohanita na cabeça. Quando chegou, isso foi na sexta, quando chegou no sábado, eu acordei, tinha uma mensagem da Lohanita no meu celular.
desesperada, falando assim, Flávia, eu fechei no buffet esse ano, fechei uma decoradora que me indicaram, um decorador. Aconteceu um imprevisto pessoal, sério pro decorador, mas ele só falou pra mim que não ia montar minha festa Caramba. hoje. A festa era no sábado. O tema era Frozen e eu falei pra ela, tá tudo bem. Eu tava em casa, tranquila. Descansando, tranquila. Não descansando, mas assim, eu já tinha acordado, já tinha acompanhado, porque Aham. eu realmente acordo e vejo como é que tá a equipe, a logística, a carga, a entrega. Mas eu falei, eu vou pra loja, fui pra loja, eu vou te ajudar, eu vou separar as peças. Está disponível nos itens de Frozen. Fiz uma pré-montagem na loja de manhã, cedo, pedi para retocarem os painéis. Foi entregar no buffet e eu montei a festa para ela. Que bacana, Eu amiga, que minha mãe bacana. estava aqui, que é a época de Dia Que das Mães. legal. E isso é ela- muito bacana de se ouvir. Ela pagou a locação, né? Eu não cobrei por ter ido. Sim. Eu, Flávia mesmo, não cobrei por ter ido. Eu fui. Mas é uma cliente literalmente, fidelizada sua, né? até hoje. E ela fala assim, sempre ela vê o que eu me usei na rua, ela manda foto, ela já falava, eu não sei porquê. Ela falava assim, não sei porquê que eu não fiz com vocês, devia ter feito mesmo assim. Eu falei, se acalma, tá tudo certo. Esperei ela chegar, chegou, Deu certo. deu certo. Que Então, bom, ela teve Flávia. a festa dela. Isso pra mim vale muito. Eu acho que Eu não tive muito lucro, eu não, acho que tá? para nós Entendeu? que O que eu fazemos, quero eu dizer? entendo, mas eu acho que para nós que fazemos decorações, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa é a essência Essa da minha essência empresa. Talvez de por isso que, às vezes, nos piores momentos que todo mundo estava lá sofrendo, a gente conseguiu. Porque eu não Que quero bacana. só Sim. ganhar o teu dinheiro. Eu quero, Você quer óbvio, prestar um bom ganhar, serviço que eu e preciso ganhar, eu preciso pagar, eu tenho conta para pagar, é uma empresa, mas é o serviço, é a essência, Legal. o que está por trás mesmo, assim. Parabéns, Isso que vale, Flávia. assim, Isso eu é acho, no final é isso que vale é trabalhar. isso que vale o nosso trabalho, né? De segunda em segunda. Flávia, obrigada Eu que pela sua agradeço. entrevista. Mas antes de terminar, eu quero que você experimente os doces Tá bom. da minha fornecedora parceira, por favor. É a Anne B. Espero que você Nossa, goste, tá lindo. tá? São maravilhosos. E, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui participando desse podcast. Mais uma vez, agradecendo a Anne B, agradecendo também a você, amiga, por ter vindo, a Bendito, que é uma empresa que eu amo, que eu admiro. E fiquem ligados nos próximos episódios.